Olá, pessoal! Iniciamos então o segundo módulo das nossas aulas e nós vamos falar sobre embriologia. Conforme o título mostra aqui para vocês, a gente vai falar sobre embriologia e aqui a gente tem a foto de um bebezinho dentro do útero materno, mostrando o cordão umbilical, mostrando a placenta, né? Vamos entender então um pouquinho mais sobre essa ciência. Para começar então, turma, a definição de embriologia fala que é o estudo do desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, então, ficou caracterizado como o encontro do óvulo com o espermatozoide, ou seja, a embriologia começa na fecundação e ela se finaliza no momento do parto. Essa imagem mostra os estágios do desenvolvimento embrionário, semana a semana, até o final, quando o bebê está completamente formado e está na hora do parto. Isso acontece por volta de 40 semanas. Nesse slide, eu sugiro que vocês vejam essas duas animações que estão lá na pasta Links Aula 2, na nossa plataforma Edmodo. Não deixem de dar uma olhadinha, porque esses slides vão ilustrar muito bem os conteúdos que a gente está querendo falar nas aulas. Turma, a gente começa então com o histórico da embriologia. A embriologia, ela é um fenômeno estudado há muito tempo. Do que se sabe é o que a gente tem, o que a gente tem hoje de conhecimento é a partir de registros escritos que foram deixados e depois foram encontrados. Então, o primeiro registro escrito que a gente conhece foi o registro que Galeno fez no século II depois de Cristo. E esse registro se chamava Sobre a Formação do Feto. A gente tem aqui então um retrato de Galeno, lembrando então que século II depois de Cristo não tinha vídeo, não tinha máquina fotográfica, então os registros que a gente tem das pessoas importantes, eles se faziam através da pintura. Bom, além do Galeno, depois, no século XV depois de Cristo, Leonardo da Vinci contribuiu muito a partir de seus estudos e seus desenhos. Leonardo da Vinci foi famoso por muitas conquistas. Uma delas era a veracidade de seus desenhos e a capacidade dele reproduzir a anatomia interna do ser humano quando não se tinha muita tecnologia. Então, esse desenho aqui é bem famoso, que ele mostra um bebê dentro de um útero. E aqui a gente tem outras observações de Leonardo da Vinci, falando um pouquinho então sobre a anatomia humana. E a embriologia foi mais aperfeiçoada a partir do século XVII, quando Leeuwenhoek e Hartsoeker, com o uso do microscópio, começaram a olhar espermatozoides. Leeuwenhoek, como vocês já sabem, foi o inventor do primeiro microscópio, que está representado aqui nessa imagem. Esse microscópio ele era bem pequenininho, essa abertura que eu circulo aqui para vocês ficava na direção do olho e em direção à luz. A amostra ficava nessa chapinha, na ponta dessa chapinha de metal, e ela era observada. Quando Leeuwenhoek observou os espermatozoides e ele desenhou suas observações, o que ele desenhou foram essas estruturas vistas aqui nessa mesma imagem. Já Hartsoeker, usando o mesmo microscópio criado por Leeuwenhoek, fez o desenho dessa estrutura aqui, que ele chamou de homúnculo. Para Hartsoeker, existia no núcleo do espermatozoide um mini-homem, por isso que ele chamou de homúnculo. E ele conseguiu enxergar essa estrutura no núcleo do espermatozoide e ele achava então que o espermatozoide era o responsável pela fecundação e que a mulher, em seu útero, era apenas um vaso, um recipiente no qual o espermatozoide, já com todas as características de um pequeno ser humano, ia apenas se desenvolver.
Aquela velha história da sementinha que a gente conta para as crianças quando vai falar de gravidez, né? Hartsocker realmente acreditava que fosse isso, que o espermatozoide era uma sementinha e que dentro do útero feminino a única coisa que acontecia era que ele crescia. A mulher não dava nenhum tipo de informação. Depois, turma, no século V, do século V a.C. até hoje, né, continuando o histórico, Fleming, que nós já estudamos no nosso primeiro módulo, quando a gente falou de mitose e meiose, que foi o primeiro a descrever as fases da divisão celular, ele observou os cromossomos, logicamente, e ele acabou observando, então, o papel dos cromossomos na fertilização. Aqui a gente tem o desenho de uma célula de salamandra observada por Fleming, mostrando então a condensação cromossômica. E aqui embaixo, a gente tem então, ainda no nosso histórico, um outro cientista, o Spemann, em 1902, já mais próximo de nós, né, que ele teve um feito muito interessante. Ele pegou um embrião de 2 células, pegou um fio de cabelo, separou, cortou com a linha essas 2 células, separou elas em 2 e deixou elas se desenvolverem. E ele viu que cada uma dessas células gerou um embrião idêntico ao outro. Então ele percebeu que cada célula dessa tinha a potencialidade para formar um novo ser vivo. Ele acabou criando um clone, né, turma? Sem nem saber direito. Bom, para a gente terminar a aula de hoje, então, que é sobre o histórico da embriologia, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que está acontecendo mais na atualidade. Então, no meio dos anos de 1900, esses 2 cientistas aqui, ó, Tito e Levan, eles descobriram que no núcleo da nossa célula existiam 46 cromossomos. Até 1946, a gente não sabia ao certo quantos cromossomos existiam no núcleo da célula dos seres humanos. Essa descoberta foi tão importante que levou o trabalho deles a ser publicado na segunda de 2 revistas científicas de grande prestígio no mundo, que é a Nature. Outra revista de grande prestígio é a Science. As 2 são muito famosas e elas têm um renome muito grande. Para o cientista ter o seu trabalho publicado lá é porque realmente foi um grande feito. E usando os trabalhos de Tito e Levan, Edwards, um pouquinho depois, né, em 1758, também teve um feito muito importante. Ele criou o primeiro bebê de proveta. Esse primeiro bebê de proveta, então, hoje, né, é essa moça aqui, que tem o seu filho, que não foi feito em proveta, que foi feito pelo método tradicional. E aqui nessa foto, a gente tem então o cientista Edwards, que infelizmente já faleceu, a mãe, que recebeu o bebê de proveta, e a filha. Turma, por que essa história do bebê de proveta foi importante? Ela foi importante porque permitiu aos casais que não tinham possibilidade de produzir os seus filhos pelo método natural, de terem a esperança de terem os seus filhos com a ajuda da ciência. A partir da formação do primeiro bebê de proveta, e ele tem esse nome bebê de proveta devido ao material do laboratório, tem uma vidraria no laboratório que se chama proveta, e apesar de não ser utilizada para fazer o bebê de proveta, ficou-se como um nome comercial. A partir de 1978, então, começou a existir a possibilidade de casais com problemas de fertilidade conseguirem desenvolver os seus próprios filhos. Então, foi um feito muito importante para a embriologia. Muito bem, turma. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no próximo link para a gente continuar a segunda aula. Muito obrigada!